Tudo bem, amigos? Satisfação poder falar para vocês. Um dos temas que eu decidi falar para vocês nessa ocasião, quais os cuidados que devemos ter para não sermos influenciados pelo secularismo dentro da igreja. Primeiramente, é bom nós fazermos uma distinção entre aquilo que é secular e bom e aquilo que é secular e ruim. Né? Existem músicas seculares que são boas e músicas seculares que são ruins. Então este é um ponto importante. Poderíamos então dizer que nós temos a música sacra, né? Música religiosa, a música secular, e vamos colocar uma outra secular mundana, né? Que é a música secular ruim. Então, uma música secular ela não é essencialmente má, se ela se enquadra, obviamente, nos princípios de Filipenses 4:8. E aqui eu dou a primeira dica para que vocês possam impedir que o secularismo entre na igreja na questão de música. Conduzir-se por Filipenses 4:8 é a primeira dica. O que diz o texto? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, toda a música, seja religiosa ou secular, tem que se enquadrar nos princípios de Filipenses 4:8. Se esta música apresenta 8 características de Filipenses 4:8, 8 características que garantem, que nos ajudam a mantermos uma saúde mental e espiritual, com certeza essa música é lícita de ser ouvida. Então esse texto pode ajudar a você a escolher, a selecionar uma música religiosa, obviamente, porque nem todas as músicas religiosas são religiosas, na verdade, e pode lhe ajudar a escolher uma música secular. Já a secular mundana, né, que defende princípios e moralidade e um monte de coisas contra a palavra de Deus, essa não deve passar nem perto dos nossos ouvidos. Não é? Então essa é a primeira dica, conduzir-se por Filipenses 4:8. A segunda dica, não misturar as coisas. Não há um erro em você ouvir uma música secular, uma música romântica, uma música de um outro ritmo que lhe faça bem. Agora, você não deve misturar isso com a música sacra. Particularmente, eu gosto de ouvir música religiosa, gosto de ouvir músicas gaúchas, gosto de ouvir algumas músicas sertanejas antigas, mas, por exemplo, eu não gosto de um estilo musical, por exemplo, misturar música gaúcha com música religiosa. Eu não vou ter a minha mente ali voltada para Deus. Porque quando eu ouço uma música gaúcha, eu estou pensando na minha cultura, estou pensando na minha família, estou pensando nos momentos da minha adolescência, da minha juventude, não é? Então eu creio que cada macaco no seu galho. Eu acho que a música sacra tem que ser ouvida na igreja, né? E a música secular você ouve na sua casa, entre amigos, entre uma reunião de amigos, desde que, obviamente, essa música secular se enquadre nos princípios de Filipenses 4:8. Mas misturar, particularmente, eu não me sinto bem. Né? Por exemplo, uma música gospel gaúcha, uma música gospel sertaneja, uma música gospel rock. Eu, particularmente, acho que cada macaco no seu galho. Agora, eu também não ignoro o fato de que há pessoas neste meio e que Deus as alcança. Né? Há pessoas que faziam heavy metal e quando conheceram a Jesus decidiram fazer heavy metal para Jesus. Eu não creio que esse seja um estilo musical que agrade a Jesus, mas Jesus se agrada da sinceridade da pessoa. Então nós não devemos julgar essa pessoa, mas entender que ela tem certas limitações musicais, assim como nós temos as nossas em outras áreas da vida, e que o Espírito Santo vai conduzindo ela. Não devemos gostar daquele tipo de música, mas também devemos ter paciência com aquela pessoa a quem o Espírito Santo está reeducando musicalmente, tá bom? Terceira dica,
não demonize, né, a música secular. Né? Você não pode demonizar porque há músicas seculares que se enquadram nos princípios de Filipenses 4:8. Músicas que exaltam o amor, músicas que exaltam a natureza, né? Músicas que exaltam outras áreas do relacionamento entre pai e filho, músicas que contam a história de vida de alguém, uma história engraçada ou às vezes uma história triste, mas que lhe traz uma lição moral, não é? Então nós temos que ter esse equilíbrio, mas eu vou repetir o segundo ponto, não misture as coisas. Né? Misturar música secular com sacra vai virar uma bagunça, então vamos ouvir cada música no seu momento apropriado. Né? E a quarta dica que eu dou para vocês, para mim, apresenta esse texto o princípio musical mais importante. Nós devemos nos guiarmos pelo princípio musical do Salmo 96, verso 1. E nisto eu vejo que praticamente todas as igrejas falham. O que diz o Salmo 96, verso 1? Nisto aqui que nós devemos nos atentarmos. Às vezes ficamos envolvidos em discussões que não levam a lugar nenhum, como por exemplo, esse instrumento pode ou não pode? Isso é irrelevante, a Bíblia não está preocupada com isso. Agora, enquanto nós discutimos coisas que não são de importância, nós estamos transgredindo o princípio do Salmo 96:1. E o que diz aqui? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Que princípio musical encontramos aqui? O de que não devemos ser repetitivos em nossas músicas. Nós temos o nosso inário adventista e os irmãos evangélicos também têm na harpa cristã centenas e centenas de hinos. Mas como cristãos temos o costume de cantarmos os mesmos 10 hinos durante 10 anos. Deus não aguenta mais ouvir a mesma coisa. Você imagine o teu filho agarrando na sua camisa ou na barra da sua saia, se você é mãe, dizendo: mãe, eu quero isso, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero isso. A toda hora, chega uma hora que você não aguenta. Deus está nesse nível já. Ele não aguenta mais ouvir as mesmas músicas. Se tem cerca de 600 músicas, por que não aprender a cantar músicas novas? Mas eu vou escolher essa música porque a igreja sabe. Não! Eu tenho que pensar especialmente em Deus. Mas essa é a música que eu mais gosto. Mas é a música que Deus quer que você cante? Então você tem que se preocupar com os ouvidos de Deus, né? Não enjoá-lo. Então, cantem músicas novas. Aumentem sempre o repertório para que Deus não fique enjoado, né, de ouvir sempre as mesmas coisas. E neste princípio de cantar uma música nova, aqui diz também o seguinte, que no louvor devemos cantar a Deus e bendizer o seu nome. Falar de Deus. Nós devemos, no louvor, na música, falarmos mais de Deus do que de nós mesmos. Né? Agora, numa música romântica, secular, aí sim nós falamos de nós mesmos, dos nossos sentimentos. Mas agora, no louvor bíblico, nós exaltamos, nós falamos mais de Deus do que dos seres humanos em si. Óbvio que eu tenho que ter músicas para confortar o ser humano, mas sempre direcionando o louvor, a adoração para Deus como aquele que pode solucionar o problema e confortar o ser humano. Exaltar a Deus como Criador e aqui, proclamai a sua salvação dia após dia. Ou seja, nossas músicas não devem ser repetitivas, devem exaltar a Deus e devem conduzir as pessoas a uma compreensão do plano de salvação. Então essas são algumas dicas que eu deixo para vocês. Eu desejo que você use o seu dom espiritual para a música da forma bíblica, da forma correta, que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para exaltar a Deus diante das pessoas através da sua música e para que também você pregue o evangelho através da música que você canta e do instrumento que você toca. Lembre-se, o maior problema não está no instrumento musical em si, está no instrumento humano que está tocando o instrumento. Uma pessoa convertida, ela toca qualquer instrumento de uma forma cristã e correta. Uma pessoa não verdadeiramente convertida, ela toca qualquer instrumento de forma errada. Talvez você precise de ajuda para instruir seu filho adolescente a permanecer nos caminhos de Deus, a ter maior maturidade para enfrentar a vida e, obviamente,
para ter saúde emocional enquanto aguarda a volta de Cristo. E eu quero lhe ajudar nisso. Eu preparei um e-book, um material com algumas dicas que vão ajudar a você que é pai, que é mãe ou que é avô, ou a você mesmo que é adolescente, com dicas bíblicas e também de alguns psicólogos cristãos, para que o adolescente possa ter uma adolescência fluida, bem vivida, com saúde e que realmente sirva de base para uma fase adulta saudável. Então, se você quiser receber este material, bem como uma série de e-mails que eu enviarei sobre este assunto, você pode ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link, digitar os seus dados e aí eu poderei mandar para você. Imediatamente você poderá fazer o download do e-book, será um presente meu para você, para que você seja estimulado, estimulada a aprender mais e a cuidar do bem mais precioso que você e eu temos, que são os nossos filhos. Que Deus guarde a você e espero o seu contato.